porque o Maranhão, na perspectiva da natureza, é muito diferente do Piauí, né? Tanto na perspectiva climática e biogeográfica, como nos aspectos relacionados com relevo, solo. Até que na parte de relevo e solo tem um pouco mais de convergência, porque os dois estados estão dominantemente sobre a bacia do Parnaíba. Mas, na perspectiva do bioma, ela é muito diferente. E isso nos remete a uma diferença das atividades, né, socioeconômicas. A gente pode botar um monte de culpa no clima semiárido para dizer que, olha, as condições sociais e econômicas do semiárido são complicadas porque há restrições climáticas muito violentas. Mas a hora que você compara o Piauí com o Maranhão, você acaba descobrindo que, do ponto de vista dos dados estatísticos, o Piauí é melhor que o Maranhão. Ou seja, os índices são melhores no Piauí do que são no Maranhão. E o Maranhão não tem problema de semiaridez, né? É um estado que uma boa parte da sua área chove 2.000 milímetros por ano, ou pelo menos acima de 1.500. Um outro aspecto assim, socioeconômico que chama a atenção é que, de certo modo, como os dois estados estão numa área de transição de bioma, da Caatinga para a Amazônia, então tem algumas coisas que acontecem no Maranhão que são muito explícitas, né? Que é o fato de você ter lá uma floresta amazônica de transição, mas que quando ela é retirada para pastagem, por exemplo, ela é invadida pelo babaçu, né, que é uma nativa da região e que a gente coloca sempre como sendo uma cobertura vegetal nativa, importante, porque produz o coco que é aproveitado para óleos, né? Óleos de cunho industrial. Mas ele também está protegido por lei, né? Você não pode cortar o babaçu no Maranhão. E ele acaba criando uma coisa que às vezes é complicada, que o proprietário rural, o trabalhador rural, ele não pode, entre aspas, ficar arrancando os babaçus que nascem sozinhos. E eles nascem muito, então o Maranhão vai virando progressivamente, desde a foz do Itapecuru e do Parnaíba, ele vai virando progressivamente uma floresta de babaçus no lugar das pastagens, do campo de coisa. Quando a gente vai para o Piauí, é um pouco diferente, porque o Piauí tem a extremidade oeste, oeste e sudeste, é uma área mais tendendo para o Cerrado, e uma parte do Piauí significativa é da Caatinga, que tem uma característica bem distinta, climática, de vegetação e da economia, que é uma economia mais vinculada às atividades de pecuária caprina, por exemplo, que é muito forte, enfim, é isso. Assim, num panorama bem genérico. E é interessante o professor trazer essas questões dessa transição que a gente vai tendo, mas eu acho que um aspecto aqui relacionado à parte socioeconômica também muito importante, que foi lá no começo do nosso texto. Está cortando a sua fala. Tá. Eu não ouvi o que você falou. O que eu quero dizer, uma fala do professor que eu vejo que nesse aspecto socioeconômico é muito importante, nós temos dois estados que estão dentro da mesma sub-região, mas que apresentam aspectos sócio diferentes, um com uma melhor situação do que o outro, e a princípio se a gente fosse ver por uma questão
de uma questão climática mais severa deveria ter, pelo que a gente leva muitas vezes no senso comum, uma situação socioeconômica pior, e a gente percebe que não é isso. Então, aqui a gente vê também um aspecto ligado, muitas vezes até a políticas públicas, para que a gente tenha isso, ou esse, vamos dizer assim, desenvolvimento acontecendo de formas diferentes. E também a própria, como o professor disse, vamos dizer assim, a alteração da paisagem que a gente tem a partir da nossa própria ação, da ação humana dentro do território, que a gente perde ali, ou tem uma área de floresta e o desenvolvimento dos e depois, como o professor falou, é uma, pelo que eu entendi ali, uma espécie protegida que não pode ser retirada, então você tem essa criação de florestas ali. Passando, isso, do Babaçu. Passando, professor, da questão, né? Claro que tudo fica muito... Veja o seguinte, na perspectiva geológica, geomorfológica, o Piauí e o Maranhão se assemelham. Por quê? Porque são dois estados que estão sobre as estruturas da bacia sedimentar do Parnaíba, né? E tem o rio Parnaíba como um divisor dos dois estados em grande trecho, tá? Então, quando nós vamos, por exemplo, para a parte mais ocidental, tanto do Maranhão quanto do Piauí, Imperatriz, Balsas, região de São Raimundo Nonato, no Piauí, e outras cidades ali do extremo oeste, ou sudeste do Piauí, tem uma característica que é peculiar, não, que é praticamente uma continuidade entre os dois estados, onde prevalece uma característica geomorfológica de relevos residuais em forma de chapadas, né? Às vezes são chapadas muito fragmentadas, né? Com topos planos, mas às vezes são muito fragmentadas, diferente do que acontece na sua continuidade no oeste da Bahia, que é o Chapadão do Urucuia, que ela é contínua, né? E essas chapadas, elas são a parte mais alta dos relevos dessa parte mais a oeste dos dois estados. Eles eram áreas que no passado tinham um valor econômico muito insignificante, porque as chapadas têm problema de água de superfície, né? São áreas muito planas e sem cursos d'água, né? Frequentes. Então, isso também acontece nos estados do centro-oeste do Brasil, Goiás e Mato Grosso do Sul, mais Mato Grosso do que Mato Grosso do Sul. E, com isto, como a atividade dominante nessas áreas era uma pecuária intensiva, né? Era uma pecuária extensiva, solta nos pastos naturais do Cerrado, porque a região é de Cerrado, do bioma do Cerrado, o que acontece é que as terras tinham um valor baixo, justamente porque elas tinham uma utilização difícil. Ainda que pudesse acontecer umas transumâncias de período chuvoso em que o gado fosse para cima das partes altas da chapada, né? Mas nos períodos de secas, que são bastante prolongados, essas áreas não eram aproveitadas. O que aconteceu com o avanço da tecnologia da agricultura? Essas áreas passaram a ser valorizadas pela atividade da agricultura de grãos, né? Então, a gente vê que, a partir da década de 90, sobretudo, essas áreas passaram a ser cada vez mais ocupadas com a agricultura mecanizada de grãos, de pessoas que não são do Maranhão e que não são do Piauí, e que também não são da Bahia, né? São pessoas que vieram do Centro-Oeste e que do Centro-Oeste já vieram do Sul. Então, tem uma migração que se inicia na década de 60, 70, que é uma migração de produtores rurais do sul do Brasil
que foram ocupando o Cerrado, né? Primeiro, ocuparam as áreas do norte do Paraná, que não era cerrado, mas que era café, e que deixou de ser café e passou a ser soja e milho e trigo. E essa migração foi progressivamente ocupando as superfícies altas e planas das chapadas, justamente porque as condições de relevo favorecem a agricultura mecanizada. Em um período curto de períodos de chuva, de Paracatu, Oeiras, por exemplo, no Piauí, que é a antiga capital do Piauí, é um município muito dinâmico, né? muito rico, muito dinâmico, eu passei por lá e vi, né? Mas tem uma relação muito interessante, extremamente interessante, que é o maior produtor de mel silvestre do Brasil. Maior produtor de mel silvestre do Brasil. Está lá em Oeiras, né? Está lá em Oeiras. E isso faz a economia da cidade, do município, se dinamizar. Esta é uma potencialidade enorme que a Caatinga tem, a de produzir mel silvestre, né? Mel silvestre. E não precisa ser só no Piauí, quer dizer, pode ser em outros estados, né? Claro, onde é possível se criar abelhas para a produção de grãos. Bom, ela, inevitavelmente, ela é uma monocultura, né? Ou você planta soja, ou você planta milho, ou você planta algodão, ou você planta trigo. Ela é sempre uma área de monocultura. As monoculturas, elas são, do ponto de vista da biodiversidade, elas são extremamente impactantes, ou seja, são atividades que reduzem a biodiversidade dos lugares onde ela está sendo praticada, e isso é um problema apontado com muita frequência, né? E também, é claro, a biodiversidade não só na perspectiva da vegetação, mas também na perspectiva da fauna, né? É por isso que é muito importante nessas áreas de agricultura mecanizada de grãos, que a legislação ambiental seja obedecida. Ou seja, as áreas de matas ciliares, a reserva legal que é obrigatório para as empresas, para as atividades agrícolas, né? São coisas muito importantes para amenizar a questão do impacto. Bom, há ainda, dentro dessa questão de amenizar o impacto, há ainda a questão das práticas agrícolas. Então, por exemplo, existe hoje todo um aparato de orientação técnica da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Rural, a respeito dos sistemas agroflorestais, do sistema floresta-pecuária, que são práticas que são possíveis de serem aplicadas. Isso atenua os impactos ambientais. Existe uma outra coisa, também desenvolvida pela Embrapa, que é a chamada agricultura ABC, agricultura de baixo carbono, né? Essa agricultura de baixo carbono tem uma série de recomendações relacionadas ao manejo do solo, tá? Plantio direto, sistema diversificado de agricultura, enfim, uma série que eu não vou entrar no detalhe porque eu não sou agrônomo, mas que existem, que já estão. O Maranhão foi notícia nacional com a questão das mossorocas, né? Das mossorocas ali do município do Oeste Maranhense, que eu esqueci o nome do município. Bom, eu fui consultado, me perguntaram coisas de lá, né? Eu fui olhar a imagem do Google para ver onde ficava isso e que mossorocas eram essas. Bom, assustador, né? A quantidade de mossorocas que se desenvolve no município, que esqueci o nome, é enorme. Bom, e ela é causada por quê? Ela não é causada exatamente pela agricultura. Ela é causada pelo sistema viário e pela malha urbana das cidades. Como assim? A gente verifica que a BR que chega na cidade e atravessa a cidade, antes de chegar na cidade, ela vem de uma área mais alta, né?
vem numa área mais alta. Quando chega na cidade, ela assume uma direção mais para o oeste. Quando ela assume essa direção mais para o oeste, ela atravessa o divisor de águas, onde está a cidade. A água que vem escorrendo pelas margens da rodovia não faz esse caminho de subir a colina para atravessar a cidade. Ela, pelo contrário, ela sai para a direita e vai na direção do curso d'água que está ali do lado. E nesse momento em que a rodovia vai para oeste e a água vai para leste, a água que vai para leste vai para o rio, que está logo ali perto, e, de forma muito concentrada, num latossolo profundo, né? Textura média, mais profundo, mas extremamente vulnerável aos processos de erosão com água concentrada. Então, um lado da cidade, ele tem rossorocas causadas por esse tipo de problema. O outro lado da cidade, que é mais para o lado oeste, que tem outro rio, um riacho, um rio, sei lá, com vertentes extremamente escarpadas, fortes, em que cada rua daquela cidade chega na borda da escarpa. Chega na borda da escarpa. E a cada ponto de água, a cada ponto dessas ruas que chegam na borda da vertente escarpada, desenvolve uma vossoroca extremamente agressiva. Então, tem uma rede de vossorocas mais na parte oeste, que é mais acentuada, porque tem mais fontes de água chegando, águas pluviais. E o Maranhão chove bastante nessa região. Chove 2.000 milímetros por ano. Professor, tem muito problema de desertificação. Desertificação. Não é só no Piauí que acontece isso. Eu vi agora isso também na Bahia. Ou seja, nos ambientes de clima semiárido, em função de pisoteio, forte pisoteio do gado bovino e, sobretudo, dos caprinos, que comem tudo que aparecer pela frente, em alguns pontos em que os solos são muito rasos e as vertentes são muito mais inclinadas, há uma tendência de degradação dos solos. Os solos ficam depauperados, ficam sem cobertura vegetal nenhuma, ou com pequenos tufos, né? Que mais parecem estepes, né? E que são, portanto, não exatamente uma desertificação, mas sim uma degradação dos solos, por causa do superpastoreio, por causa... não é nem a área de agricultura, né? É a área que tem caprinos e bovinos e jumentos, que, aliás, está desaparecendo do Nordeste. Os jumentos, eles foram substituídos pelas motos, né? E todo mundo prefere andar de moto do que de jumento, porque é muito mais eficiente, mais rápido. Mas então nós temos também esse problema, e que não é exatamente um problema climático na perspectiva da mudança climática, mas é um problema do clima frente ao tipo de uso que se faz, que é o uso tradicional do semiárido. São municípios de baixa produtividade, são municípios que produzem muito pouco. O setor produtivo é muito incipiente, né? Por dificuldades tecnológicas, por dificuldades de conhecimento, por dificuldades financeiras, enfim, um conjunto. Mas eles têm uma coisa que as estatísticas não registram, que é uma economia informal muito grande. E essa economia informal muito grande, ela vem não só das atividades urbanas, comércio, essas coisas, serviços, mas ela vem também de uma informalidade do setor produtivo rural, né? em que as famílias, ainda com suas pequenas propriedades rurais, né, com seus pequenos sítios, porque a maior parte das propriedades rurais do Nordeste são de pequenas propriedades inferiores a 10 hectares, né? Eles produzem a cabra, né, em suas famílias, o leite, a cabra, produzem porcos, criam galinha, né? Plantam feijão, plantam mandioca, enfim, plantam milho, plantam cana-de-açúcar, enfim, tem um conjunto de atividades
que, embora as pessoas estejam vivendo nos povoados, eles vão para o campo para trabalhar. E não vão de jumento, vão de moto. Isso é uma coisa muito interessante que eu percebi. Vão de moto, vão rápido, trabalham e voltam. Então, isso essa atividade, essas atividades, elas não entram na estatística, mas elas fazem parte da economia. Então, quando você diz, o semiárido, os municípios do semiárido são dominantemente dependentes do recurso público, do dinheiro público que chega todo mês através dos funcionários públicos do Estado, dos funcionários públicos do governo federal, dos funcionários públicos do governo municipal. Sim, é verdade. O dinheiro novo que chega de fora, nesses municípios, que chega todo mês, é o dinheiro do contra-cheque, digamos assim. Tá? Mas esse dinheiro, ele circula no município e ajuda a economia informal funcionar, né? Que é essa economia que começa no setor produtivo primário, mas que chega no setor de serviços da cidade. Pequenos comércios, escritórios diversos e assim por diante. Então, isto é uma realidade que o semiárido tem e que também tem no Maranhão, também acontece no Maranhão. Maranhão não é semiárido, mas é igual nesse aspecto, embora seja muito mais rico de volume de cabeças de gado, etc. Mas é uma característica marcante de uma vulnerabilidade social que não é tão marcante quanto o dado estatístico mostra. O dado estatístico mostra uma população de muita vulnerabilidade social, mas ela é um pouco menor do que aquilo que o dado mostra, né? E é só viajar.